Nós acabamos de ler Romanos capítulo 7. Parece uma palavra meio complicada, mas já já você vai entender, eu creio nisso. Aleluia, né? Que Paulo está dando uma explicação, aleluia, sobre o crente e a lei do ser humano, né? Aleluia. Talvez você não saiba, mas todo ser humano que existe nesta terra, ele está debaixo da lei de Deus. Aleluia, né? A lei de Deus, ela é eterna, a lei de Deus nunca vai passar. Aleluia. Todos, a Bíblia diz que pecaram sobre a lei, né, pela lei serão julgados. Aleluia. Todos que pecaram sem a lei, sem lei também serão julgados. Aleluia. Então o ser humano que, por exemplo, ele mata, ele transgrediu a lei de Deus, ele pecou contra Deus. Aleluia. Mesmo sem ele saber que está na lei de Deus. Às vezes ele sabe que está no Código Penal, né? Ele vai lá e matou uma pessoa. Mesmo que eu acho difícil não saber, a maioria das pessoas sabe, mas mesmo que ele mate uma pessoa no lugar onde não tem a pregação da palavra, por exemplo, no país árabe, tem países que não tem o Evangelho, não tem Bíblia, né? Ele vai lá, matou alguém e foi preso. Tá, ele foi preso diante dos homens, mas ainda assim ele cometeu um pecado contra Deus, porque a lei de Deus diz: não matarás. Aleluia. Mas para nós que somos crentes, a Bíblia diz o seguinte, que os mandamentos de Deus, quem sabe quantos mandamentos tem na palavra de Deus? Não, ninguém sabe, né? Existem os 10 mandamentos, mas o total de mandamentos, entre todos os mandamentos do Antigo Testamento, tem cerca de 613 mandamentos. Aleluia, né? E a Bíblia diz, no livro de Tiago, que qualquer, se não me engano, Tiago 1,10 vai dizer o seguinte, que qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto é culpado de toda a lei. Aleluia. Deus deu a lei para o ser humano não para o homem cumprir, mas para mostrar como o homem é pecador. Aleluia. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir a lei. Jesus disse que ele não veio destruir a lei, mas ele veio cumpri-la. E ele cumpriu, foi o único que cumpriu. Quem pode dizer aleluia? Já viu aquele efeito dominó, quando aquelas pessoas fazem aquele monte de dominó e derruba, e às vezes ele passa dias e dias fazendo aquele monte de dominózinho, né, em pezinho um do lado do outro. Agora, para derrubar aqueles milhares de dominó, é necessário derrubar quantos? Um só. Aleluia. Assim também é lei. Se você guardar um monte de mandamentos e não guardar um só, você é culpado de todos os mandamentos. É isso que a Bíblia diz. Sabe o que a Bíblia então está ensinando? Que a lei ela veio para mostrar como o homem é pecador. Aleluia. Talvez você não mate e não roube, mas você já mentiu. Aleluia. Então você é culpado de toda a lei. Aleluia. Você é culpado de transgredir toda a lei. Às vezes a pessoa não mente, ela não rouba, né? Mas já cobiçou. O que é a cobiça? É você olhar para alguma coisa e querer. Aleluia. A lei diz: não cobiçarás. Isso significa dizer que eu e você em algum momento já cobiçamos. Então nós já pecamos. E a Bíblia diz que nós somos então culpados. O que diz em Romanos, irmão, capítulo 3, verso 19? Olha só, escuta isso, irmão. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aleluia. Paulo vai falar aqui nesse texto que nós lemos, que em algum tempo ele viveu sem a lei. Então se ele vivia sem lei, ele entendia que estava sem pecado. Poderia ser na infância, até uma determinada idade, então ele viveu sem lei. Mas quando ele conheceu a lei que diz: não cobiçarás, ele percebeu que ele cobiçava, então ele percebeu que era um pecador. Então aquela lei que deveria trazer vida trouxe morte. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que a lei ela é um ministério da morte gravado em letras em pedra. Mas graças a Deus que nós temos o ministério do Espírito gravado em nosso coração, que é o ministério da nova aliança em Cristo Jesus. Quem pode dizer aleluia? Então esse texto que nós acabamos de ler, amados e queridos irmãos, vai dizer que esta lei, ou que qualquer lei, Paulo vai pegar 2 exemplos. Ele vai dizer que em todo o tempo que o homem vive está ligado pela lei, né? Mas a lei tem domínio ao homem enquanto ele estiver vivo. Um exemplo: o camarada vai lá, matou alguém, a polícia vai pegar ele. A lei, né, ele está devendo a lei, está devendo a justiça, ele vai ter que ser preso. Aleluia. Aí ele vai lá, troca tiro com a polícia, ele é ferido. A polícia então pega ele e bota ele numa cama lá, né, custodiado no hospital, está algemado na cama e a polícia está do lado tomando conta, esperando ele ficar bom para levar para o presídio, né, para pagar aquele crime.
porque a lei manda que ele tinha que ser preso, que ele cometeu um assassinato. Só que e a família está ali sabendo que ele vai ser preso, mas de repente ele morre na cama, aleluia. A polícia não vai pegar o cadáver e botar na cadeia. O que a polícia vai fazer? Dá para a família e vai dizer, não, agora ele morreu, não podemos nós prendê-lo. Assim a lei sobre o homem, ela tem domínio sobre o homem enquanto ele está vivo, mas quando o homem morre, a lei não tem domínio sobre o homem. Amém ou não amém? Aí Paulo pega outro exemplo. Paulo vai dizer, porque a mulher que está ligada ao seu marido, né, enquanto o marido viver, está ligada pela lei, né, ao marido, mas se o marido morrer, está livre da lei. De sorte que, se vivendo o marido, se ela casar de novo com outro homem, será chamada adúltera, mas morto o marido, não será chamada adúltera. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Se a mulher, ela tem um marido, tá? E ela tem outro marido, enquanto o marido vive, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Aí no próximo versículo, Paulo vai dizer, assim também sois vós, irmãos. Veja que Paulo não vai dizer, assim, o marido morreu e a mulher pode casar de novo. Ele vai dizer, não, assim sois vós. Ou seja, o que ele está dizendo? Que a lei, ela não morre, a lei permanece. Só tem uma forma de você se livrar da lei, é se você morrer. Aleluia. Aí olha o que Paulo vai dizer. Assim, amados irmãos, sois vós estáis mortos, aleluia, para a lei pelo corpo de Cristo. Significa dizer que aquele que está no corpo de Cristo, aquele que é corpo, ele morreu para a lei. E aquele que não é corpo, ele está vivo para a lei e portanto ele é culpado. Aleluia. Quando você crê em Cristo, irmão, olha o que a Bíblia vai dizer. Jesus Cristo, ele morreu para o nosso pecado. Ele morreu de quê, Jesus? Crucificado. Aleluia. A Bíblia vai dizer que nós fomos crucificados com Ele. Aleluia. Fomos sepultados com Ele pelo batismo. Aleluia. Ressuscitamos com Ele. E Efésios diz que o Senhor Jesus também, né? Depois que Ele morreu, ressuscitou, Ele subiu e assentou-se à direita de Deus. E Efésios diz que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Aleluia. Isso significa dizer, irmão, que aqueles que são do Senhor Jesus, porque existem aqueles que não são. A Bíblia diz que os escolhidos do Senhor têm um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Eu posso chamar a pessoa para aceitar Jesus, orar para a pessoa, você deve ter visto isso. A pessoa vai lá e ora, Senhor, escreve o nome dela no livro da vida. Mas ali, o homem não tem poder para escrever o nome no livro da vida. O teu nome tem que estar lá desde antes da fundação do mundo. A Bíblia diz isso. Então aquele cujo nome está no livro do Cordeiro, que é o livro de Cristo, o livro da vida do Cordeiro, aleluia, o que vai acontecer com ele? Aleluia, quando Jesus morreu, há quase 2000 anos atrás, aleluia, naquela cruz, eu estava sendo crucificado com ele, aleluia. Quando ele foi sepultado, eu estava sendo sepultado com ele, aleluia. Quando ele ressuscitou, eu estava ressuscitando com ele. Quando ele assentou, aleluia, o Senhor também nos fez assentar com ele, aleluia. Então nós vemos aqui que não se trata daquilo que eu faça, e sim daquilo que Ele fez. Quem pode dizer aleluia? Não se trata daquilo que eu possa fazer para alcançar a posição, e sim daquilo que o Senhor Jesus fez. Aleluia. Então nós, só é uma forma de você viver livre da lei, é você estar morto. Aleluia. Para isso que a Bíblia diz que nós morremos com Cristo. Paulo vai dizer, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Jesus vai dizer para Nicodemos, o que ele tinha que fazer? Você tem que nascer de novo. Aleluia. Para nascer de novo, significa dizer que o velho eu tem que morrer. Aleluia. Então nós estamos livres da lei, porque estamos ligados ao corpo de Cristo, irmão. Aleluia. Paulo vai dizer em Romanos 6, verso 6, sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja desfeito. Aleluia. O que é o corpo do pecado? Esse corpo aí, Paulo vai dizer que nele não habita bem nenhum. Aleluia. Nesse corpo só habita o pecado. Esse corpo terá que ser desfeito. Esse corpo que nós carregamos, irmão, aleluia, é a imagem e semelhança do primeiro Adão que pecou. Aleluia.
Mas Paulo vai dizer que assim como nós trouxemos a imagem do primeiro Adão, que é pecador, nós traremos também a imagem do último Adão que venceu, que é o Senhor Jesus. Aleluia. Tais os carnais, tais os carnais. Tais os celestiais, tais os celestiais. O que a Bíblia está dizendo? Que nós, se nós cremos em Cristo, nós não vamos ter só essa imagem de ser humano caído. Teremos também a imagem ressuscitada do Senhor Jesus. Quem pode dizer aleluia? Assim como morremos em Adão, somos vivificados em Cristo. Aleluia. Porque mesmo que a pessoa não creia em Cristo, ela não quer Jesus, ela também um dia vai morrer. Mesmo que ela fale, eu sou ateu, eu não creio em Deus, não creio em Jesus, mas ela um dia vai morrer. Aleluia. E depois que ela morrer, ela vai ver que realmente a Bíblia tinha razão, a Bíblia é verdade. Só que não será mais possível ela reverter essa situação, a não ser que ela creia em Cristo enquanto está vivo. Então você, amado e querido irmão, você está livre da lei pelo corpo de Cristo. A Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. E o que significa isso, irmão? Em várias passagens, aleluia. Que você tem o seu corpo, né? A Bíblia vai dizer que nós somos membros de Cristo em particular, aleluia. Eu nunca vi, a mulher vai lá, cuida da unha, né? Você vai lá, né? Varão, toma banho, cuida do seu corpo, aleluia. Assim também, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus cuida do seu corpo, aleluia. Em Efésios 5 vai dizer que o varão deve cuidar da varoa, né? Assim como Cristo também alimenta a igreja, aleluia. Por que ele alimenta a igreja? Quando você está alimentando ali pela boca, né? Você está alimentando todo o seu corpo, aleluia. Quando você é a igreja, Jesus te alimenta, aleluia. Você recebe alimento do Senhor e esse alimento vai nutrir as suas necessidades espirituais. Por que nós vemos crentes fracos? Porque talvez não estejam sendo bem alimentados, aleluia. Mas a palavra é um alimento para a nossa alma e o Senhor quer te alimentar neste lugar. Quem pode dizer aleluia? A Bíblia diz que quando nós somos corpo, Ele nos guia a pastos verdejantes. Não é a palha seca, a pastos verdejantes. Alimento do céu, aleluia. Então nós somos, irmão, livres da lei. Nós vamos chegar na parte interessante aqui também. Para quê? Para que seja de outro. O texto diz, do morto para ali, pelo corpo de Cristo, para que sejamos de outro, daquele que ressuscitou. Aleluia. Tem gente que está morto para Cristo e vivo para a lei. E debaixo da lei, irmão, ninguém será justificado, ninguém será salvo. Aleluia. Somente pela graça do Senhor Jesus. Aleluia. E o texto diz, para quê? Para que demos frutos para Deus. Aleluia. A Bíblia fala em Gálatas 5, né, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Não fala sobre, né, as obras do Espírito e o fruto da carne. Porque a obra é resultado de esforço, daquilo que você faz. Aleluia. Fruto nasce naturalmente. Aleluia. Se você casa, se você se une com alguém, aleluia, a tendência natural é vir os filhos, que são fruto. A Bíblia diz que o fruto, né, do ventre é o galardão. Então o seu fruto são os filhos, porque teve a união. Quando você está no corpo, a tendência naturalmente é você dar fruto para Deus. Aleluia. As obras, irmão, é resultado do esforço do homem. Na graça, irmão, tem uma coisa o seguinte, que Paulo vai dizer em Romanos 3, né, verso 27, ele vai dizer o seguinte: ora, onde está a vanglória? É excluída. Por causa de que lei? Pela lei das obras? Não, pela lei da fé. Resumindo, traduzindo, Paulo vai dizer o seguinte, que na graça não tem vanglória para o homem. O que é a vanglória? Eu fiz, eu faço, eu aconteço, né? Eu faço isso, eu sou aquilo. Na graça, nós não falamos daquilo que fazemos, sim daquilo que Jesus fez. Quem pode dizer aleluia? A glória pertence para Ele, a adoração pertence para Ele. Não é sobre aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, é aquilo que Ele fez e aquilo que Ele faz. Aleluia! Onde está a jactância? O texto diz assim, que é a vanglória. É excluída. Aleluia. Porque você pode reparar, tem pregações por aí, você pode ver na internet ou em algum lugar que você vai, e a pessoa fala mais daquilo que ela é. Eu faço isso, eu sou aquilo. Aleluia. Temos que falar aquilo que Jesus faz e aquilo que Ele é. Aleluia. O homem, irmão, ele tem uma tendência de vanglória. Você sabia disso? Vamos falar do ser humano. O ser humano é vaidoso, irmão. Aleluia.
João Batista, próximo da sua morte, ele está ganhando, ganha muitas almas. E quando Jesus aparece, as pessoas começam a largar João Batista e vai atrás de Jesus. E fala: João Batista, estão indo tudo atrás de Jesus, vai deixar? João Batista: deixa, convém que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. O homem hoje está ao contrário. Convém que Jesus diminua e eu apareça. Aleluia. O homem quer aparecer. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, quando o povo saiu da terra do Egito, vocês conhecem essa passagem? Quem está comigo, diga aleluia. Aleluia. O povo saiu da terra do Egito e quando ele atravessa o mar, eles murmuram que não tem água do outro lado. Aleluia. As árvores estavam amargas, Deus fez a água ficar boa de novo. Daí a pouco ele começa a murmurar que não tem pão, eles murmuram que não tem carne, eles murmuram de tudo, aleluia. Mas nenhum morreu, aleluia. Quando chega aí, e vai acontecendo várias coisas, eles vão murmurando, eles continuam murmurando, até chegar em Êxodo 20. Eles saem quando está em Êxodo 14. Quando chega em Êxodo 20, eles vão falar para Deus assim: Deus, manda os mandamentos, que tudo que Deus mandar nós vamos fazer. Aí Deus manda os mandamentos. O que vai acontecer? Deus manda os 10 mandamentos e eles não obedecem nada. Aleluia. O primeiro mandamento era: não farás deuses para ti, nem mais daquilo que há no céu e na terra. E eles constroem bezerro de ouro. O que vai acontecer? Morrem cerca de 3.000 pessoas. Isso é o primeiro Pentecostes. Aleluia. No primeiro Pentecostes do Novo Testamento, Deus dá o Espírito Santo, aleluia, e Pedro faz a pregação e 3.000 almas são salvas. Quem pode dizer aleluia? A Nova Aliança diz assim: a glória é muito maior, aleluia. Então o ser humano, irmão, é vaidoso. Já estava tão bem, o povo saiu de lá do Egito, ninguém tinha morrido, mas o povo quis contar a vantagem. Não, fala Deus, fala o que nós vamos fazer. Aleluia. Está cheio de gente assim hoje, achando que está fazendo a vontade de Deus, mal sabe ela que ela está debaixo de maldição. Se você for no livro de Gálatas, vai ver que todos que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em tudo aquilo que está escrito no livro da lei para fazê-las. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo em Gálatas 3:13? Que é maldito toda pessoa que não viver em tudo aquilo que está escrito na lei. Então, qual a importância então de você estar em Cristo? Porque se você viver em alguma obra da lei, você está debaixo de maldição. Aí você fala: quais são as obras da lei? É quando você olha para algo e fala assim: eu sei que aqui ninguém está assim, mas é bom você já ir aprendendo. Aleluia. Irmãos, Deus só vai te abençoar se você orar. Deus só vai te abençoar se você jejuar. Deus só vai te abençoar se você fizer isso ou fizer aquilo. Não, Deus vai te abençoar e Deus já te abençoou porque Jesus morreu na cruz. Aleluia. Na lei você faz, obedece para receber. Na graça você primeiro recebe e depois você obedece. Aleluia. Na lei você faz merecendo o mérito e a vanglória. Na graça você se gloria em Cristo Jesus que já fez. Aleluia. Aquele que diz que está consumado é aquele que garante a vitória da igreja. Aleluia. Então não se trata do homem, irmão. O homem roubando a glória. Aleluia. Você não vai na igreja, quer ver outra coisa também? O Senhor fala: vai na igreja receber a bênção. Você não veio na igreja receber a bênção, porque você já é abençoado. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus já nos abençoou. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Está em Efésios 1. Já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que a Bíblia está dizendo? Que o Senhor já te abençoou. E todas as suas promessas são sim por Ele, amém. O que significa isso? Que você não precisa: eu vou lá buscar a bênção, eu vou lá buscar isso, eu vou lá buscar aquilo. Aleluia. A igreja não é um balcão de negócio. Aleluia. Você já é abençoado. Aleluia. Se eu vou no monte orar, eu não vou buscar minha bênção, eu vou lá porque eu já sou abençoado. Aleluia. Você vem porque você já é abençoado, porque você já tem, você já é em Cristo Jesus. Aleluia. Muitas pessoas por aí, irmão, aprenderam o evangelho errado, e por isso que aprendeu errado, criou de forma errada, e por isso está produzindo frutos errados. Aleluia. Agora, quando você crê de forma correta, você vai dar fruto de forma correta. Aleluia. Glória a Deus. E se você, irmãos, não for um crente preparado, você vai ouvir coisas e você vai pensar: que isso? É isso? É assim mesmo? Por quê, irmãos?
o que acontece? Satanás, você vai ler aqui, eu já estou pulando onde, vai volto para cá. Você vai ver que Satanás, Paulo vai dizer que o pecado, tomando a ocasião, pelo mandamento, aleluia, obrou em mim toda a cobiça. O que significa isso? Que Satanás, ele é oportunista e o pecado é oportunista também. Satanás é oportunista, ele toma o mandamento como um meio, né, de entrar. Por exemplo, Deus vai lá e fala, vou te dar outro exemplo. Você vai, eu te dou um presente, aleluia. Te dou um presente, e aí você recebe o presente e você vai lá e fala para mim: quanto custou o presente? Vou te dar o dinheiro de volta. Isso é uma ofensa ou não é? Aleluia. A Bíblia vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. A palavra dom significa presente. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a Bíblia diz também em Romanos que louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, que pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Não é esse versículo não, aleluia. Aqui ó, verso 17, Romanos 5, 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. O que venceu o homem ser? O que venceu o dom da justiça? Um presente de Deus grátis. Aleluia. O que é o dom da justiça? É Deus te declarar justo diante dele mesmo. A Bíblia vai dizer que se Abraão tem que se gloriar, está em Romanos 4, ele vai se gloriar não diante de Deus, porque a Bíblia diz: creu Abraão em Deus e sua fé lhe foi imputada como justiça. O que a Bíblia diz? Abraão ele não tem que contar vantagem diante de Deus, porque ele somente creu em Deus e foi declarado justo. Está lá em Gênesis 15. Olha o que a Bíblia diz, irmão. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão: está vendo as estrelas? Assim será a tua descendência. Está vendo a areia do mar? Assim será a tua descendência. A Bíblia diz: creu Abraão em Deus e foi declarado justo. Ou seja, quem conhece esse dom da justiça é Deus te declarar justo. Aleluia, porque os injustos não vão entrar no céu, só vai entrar o justo. Quem é o justo? Aquele que Deus declara justo. E quem é que Deus declara justo? Aquele que crer. Então Abraão não tem que se gloriar porque ele não fez obra nenhuma para ser justo, apenas creu e Deus declarou ele justo. Quem pode dizer aleluia? Quando você crê, Deus te declara justo diante de Deus através do seu Filho Jesus. Por isso que a Bíblia diz: quem crer nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Aleluia. E isso não importa se a pessoa é uma pessoa que vai de casa para o trabalho. Já viu uma pessoa que fala isso? Não, eu vou de casa para o trabalho, trabalho para casa, não mato, não roubo, não fumo, não faço nada de errado. Por que eu vou para o inferno? Aleluia. Porque ele não creu em Jesus. O maior pecado que existe é a pessoa rejeitar o sacrifício de Cristo. Aleluia. Porque Deus amou o mundo, que ele fez o quê? Deu o seu Filho unigênito. Então Deus já deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus já deu o seu Filho. Então aquele que não crê no Filho de Deus, ele está falando para Deus: Deus não precisa do teu Filho. Aleluia. E por isso ele não vai entrar no céu, porque ele não é justo. Para a pessoa ser justa, ela tem que ser declarada justa por Deus pela fé em Cristo. Quem está entendendo, diga aleluia. Então o texto que nós estamos lendo, irmão, aleluia, nós somos de Cristo para dar fruto. Aleluia. Você precisa dar fruto para Deus. Aleluia. Ninguém planta, irmão, faz a plantação de goiaba, seja lá o que for, e depois que faz essa plantação, ele planta, ele rega, ele aduba a terra, e chega para dar colheita, o que acontece? Nasce frutos. O que ele vai fazer? Ele vai cortar tudo e vai pensar: perdi meu tempo, vou plantar outra coisa que dê fruto. Aleluia. Assim também, a Bíblia vai dizer que nós somos de outro para dar frutos. Aleluia. Quem que vem a ser esses frutos, irmão? Aleluia. Às vezes na prova, quando você dá glória, já é um fruto para Deus. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Às vezes, irmão, aleluia, quando você busca o Senhor, está buscando o Senhor Jesus, né? Você já creu nele, aleluia, e você passa lá na frente, ou em alguma ocasião você conhece alguém com o mesmo problema que você estava, e você vai lá e estende a mão. Já é um fruto para Deus, aleluia. Claro que a Bíblia vai falar sobre os frutos, que é a fé, que é a paciência, né? Que é o amor, que é a misericórdia, que é a benignidade, que é a paz. Quem que Deus, irmão, é beneficiado com isso? Nada. Apenas quando você tem paz, já é um fruto para Deus que está glorificando o nome dele.
Aleluia. Então o que é que Deus é beneficiado? Na verdade, quem somos beneficiados somos nós. Ou seja, quando apenas temos paz, o nome de Deus é glorificado. Aleluia. Dá para você ser profeta para alguém e dizer: tenha paz, irmão. Aleluia. Tenha paz, meu irmão. Aleluia. Isso é fruto do Espírito Santo. Quando a pessoa tem paz, o que vem a ser essa paz, irmão? Aleluia. A paz, irmão, é quando está o mundo todo lá pegando fogo lá fora e você fala: que maravilha, deixa eu tomar mais um café. Aleluia. Isso é ter paz no coração. Aleluia. A pessoa sem paz, o que ela faz? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? Jesus, o que eu faço? Meu Deus do céu. Não vai dar. Tem que falar com o Pedro. Você não precisa ter paz no coração e confiar no Senhor. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Ter a paz, isso demonstra que você está tendo fé. Aleluia. Jesus se agrada, irmão, quando você tem paz e você para ouvi-lo. Porque o relacionamento com Deus, irmão, é também frutos. O que vem a ser a fé? O que é o relacionamento com Deus? Jesus, ele fala na sua palavra, ele fala no nosso coração. Aleluia. Quer ver um exemplo como é que Deus fala? Às vezes você está na sua casa lá, você sente de Deus de levar arroz, feijão e olha para uma pessoa que mora lá do outro lado, sei lá onde. Você não ouviu Deus falando: minha filha, vai lá e faça isso. Mas você sentiu aquele desejo. E você chega lá, a pessoa realmente estava precisando. Foi Deus que falou contigo ou não foi? Aleluia. Isso é uma forma de Deus falar. Então Deus quer falar contigo e você parar para ouvir. Aleluia. Porque muitas pessoas, irmão, querem só falar para Deus: Deus faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E Deus quer que você pare para ouvi-lo. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Nem sempre ir na igreja significa relacionamento, aleluia. Nem sempre fazer significa relacionamento. Às vezes parar para ouvir é o que Deus quer, aleluia. Você vai ver que quando Jesus vai na casa de Marta e de Maria, a Bíblia diz que Marta ficava de um lado para o outro, pegava uma coisa daqui, pegava uma coisa de lá, e ela foi preparando alguma coisa, talvez para eles comerem. Estavam os 12 apóstolos, com Jesus 13, com Lázaro 14, com mais Maria 15, e por aí vai. Estava aquela Marta preparando. E Maria estava aos pés de Cristo sentada escutando, irmão. E Marta estava para cá, ela começou a observar: isso aí não está certo não. E ela, daqui a pouco ela vai falar assim: Jesus, vamos te dar o caso que Maria vem me ajudar, só eu que estou fazendo as coisas, ela está ali sentada ouvindo. E Jesus vai falar assim, carinhosamente: Marta, Marta, você está afadigada e cansada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e não será tirado dela. Aleluia. O que Jesus está dizendo? Que Jesus se agrada mais daquele que para ouvi-lo. Porque pela lógica natural, imagina que Jesus vem aqui, e aqui é a nossa casa, a sua casa, você está na sua casa, e Jesus vai lá: vou lá hoje na sua casa. O que é que nós pensaremos em fazer? Vou fazer bolo, vou fazer um café, vou fazer uma comida, vou fazer a feijoada, vou fazer tudo para Jesus. E Jesus chega, você começa a fazer a comida, e Jesus está lá sentado, e você está para lá e para cá, preparando a comida, aleluia. Agora pensa para o outro lado: Jesus chega na tua casa, você larga tudo, está aos pés de Cristo ouvindo a sua palavra. Qual você acha que Jesus ia falar? Se você está preparando, você acha que Jesus vai falar assim: pode preparar que eu estou aqui tranquilo, sentadinho esperando? Ou você acha que Jesus se agrada mais quando você parasse para ouvi-lo? Aleluia. É claro que Jesus quer que você descanse e fique com a melhor parte, que é parar para ouvi-lo. Tem gente por aí que está fazendo e Jesus não está recebendo. Aleluia. Tem outros que estão parados, ouvindo a palavra do Senhor, e Deus está recebendo porque você está pegando a melhor parte. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Esta é a melhor parte, irmão. Jesus se agrada. Se você for pensar também, quem lembra de João 4, quando Jesus parou no poço de Jacó para falar com a mulher samaritana? Aleluia. Jesus para ali. E a Bíblia diz que Jesus vinha numa longa caminhada, e ele senta porque está cansado, e vem a mulher samaritana pegar água naquele poço. E Jesus, quando vê aquilo, e fala para a mulher: mulher, dá-me água de beber. E a mulher disse: como que tu me pede água sendo tu homem judeu? Porque os judeus, eles não se relacionavam com os samaritanos, tinha a briga deles, né? Não fala sobre isso, não vai perder muito tempo. Porque eles acreditavam que os samaritanos eram verdadeiros judeus. Já os judeus acreditavam que eles são os verdadeiros judeus. Porque no tempo de Jeroboão, que foi o rei de Israel, houve uma divisão, e em Samaria, Jeroboão colocou um bezerro e falou assim: não vai mais em Jerusalém adorar, porque aqui está o nosso Deus.
E assim, né, os samaritanos adoravam bezerros e os judeus de Israel adoravam em Jerusalém no templo. Então eles diziam em Samaria: nós somos os verdadeiros porque nós temos Deus aqui. E os judeus de Israel diziam: não, nós somos os verdadeiros porque é aqui em Jerusalém. Aí por isso que Jesus mais rápido vai falar assim: nem lá nem aqui, a hora vem que o Pai está chegando e a hora já chegou, e que o Pai vai querer que adore não lá nem acolá, mas porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Foi daí que Jesus disse isso. Mas quando aquela mulher samaritana fala isso, e Jesus fala assim: mulher, se tu soubesse aquele que te pede beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água da vida. E aquela mulher disse assim: dá-me desta água, para que eu não mais venha aqui pegar. E Jesus disse: vai lá, chama teu marido e vem cá que eu vou dar água para você beber. Aleluia. E a mulher disse: Senhor, não tenho marido? E Jesus disse: disseste bem, porque até agora tivesse 5 e esse que está agora não é teu. Aleluia. E a mulher fala assim: veja que és profeta. Aleluia. Nossos pais adoram aqui. Foi que ela disse isso. E vocês dizem que é lá, e Jesus vai dizer: não é lá, é lá. A hora vem, chegando lá, que o Pai busca adoradores que adoram o Espírito e verdade. Aleluia. Então aquela mulher falando com Jesus, a Bíblia diz que ela largou o seu cântaro e ela foi até a cidade. Aleluia. Chamou toda a cidade. Toda a cidade veio e ela falou assim: olha, tem um homem aí que ele é o Messias, porque ele sabia que o Cristo Messias estava para vir. Ele é o Cristo prometido, que ele falou toda a minha vida. Eu achei ele. Aleluia. E toda a cidade veio, e a Bíblia diz que creram. Ou seja, aquela mulher largou o baldinho dela. Porque quem quer um baldinho quando se tem um rio da vida? Aleluia. Muitas pessoas estão bebendo no baldinho, aleluia, porque não encontraram o rio da vida. Quando você experimentar a água da vida, você vai largar o baldinho. Aleluia. O que é o baldinho? As pessoas estão por aí, irmão, sedentas da presença, e elas se contentam com o baldinho. Larga o baldinho e beba do rio da vida, que é o Senhor Jesus. Quem pode dizer aleluia nesta noite? O rio da vida está aqui e ele está acessível a você. Aleluia. Ela largou o canto, largou o baldinho, chamou a cidade, e nisso todas as pessoas creram. Ou seja, aquela mulher foi a ganhadora de alma. Aleluia. Jesus, ele não falou para aquela mulher assim. Lembra que no verso anterior, no capítulo anterior, vai falar sobre Nicodemos. Jesus falou para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. Aleluia. Mas para aquela mulher ele não falou que tem que nascer de novo. Por quê? Porque Nicodemos, a Bíblia diz que ele era um mestre. Aleluia. Tem mestres por aí ensinando, mas tem que nascer de novo. Aleluia. E com aquela mulher, ele vai simplesmente, com cuidado, falar assim: se conserte, porque você já teve muitos homens, esse homem que está agora contigo não é teu. Se conserte, aleluia, mas com um jeitinho. E aquela mulher, a Bíblia diz que nada pode impedir ela de ser uma ganhadora de alma. Aleluia. O que te impede de você ser um ganhador, uma ganhadora de alma? Aleluia. Nada. Desde que você creia no Cristo verdadeiro. Aleluia. Porque se você crê, irmão, se você tiver esse encontro com Jesus, e Jesus está em tal lugar, aleluia. Tem igreja aí, irmão, que eu não posso falar a pessoa: vai lá naquela tal igreja. Eu não posso, porque eu sei que lá a pessoa pode ir ouvir uma coisa que de repente não vai conduzir ela para Cristo, e sim para legalismo, para lei. Aleluia. E isso não vai trazer a salvação da vida dela. Mas se você sabe que Cristo está aqui, chame pessoas, aleluia, ganhe a alma para Jesus. Se Cristo, se você tem bebido da água da verdade, da água verdadeira, né, do rio da vida, que é o próprio Senhor Jesus, ganhe almas para o Senhor. Aleluia. Leve pessoas a Cristo. E a Bíblia vai dizer então que os discípulos, eles tinham deixado Jesus sentado e foram buscar comida. Então eles chegam com a comida e eles falam: Senhor, eu trouxe a comida. Jesus estava cansado, com fome, e agora ele fala assim: não, uma comida eu tenho para comer, né? Quer fazer a vontade do Pai. Aleluia. O que significa isso, irmão? Que ao Jesus estar, lembra na casa de Marta e Maria? Na casa de Marta e Maria, Jesus não se preocupou com a comida. Ele está dizendo: não precisa que você faça nada disso. Fique em paz, senta aqui para ouvir também, né? Não precisa me alimentar. Meu alimento é dar a comida espiritual. Aleluia. E quando aquela mulher samaritana está ali, Jesus está alimentando aquela alma. Aleluia. Então o que é que eu entendo com isso? Que o que alimenta o Senhor Jesus é você parar para receber. Aleluia. Enquanto você recebe, aleluia, Jesus se agrada. Aleluia. Jesus não se alimenta do teu serviço, do teu esforço, do teu trabalho. Ele se alimenta de que você receba. Então receba do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus se agradará de você. Quando você recebe, Ele se agrada. Quando você faz, nem sempre Ele pode estar se agradando. Aleluia.
Tem pessoas que estão fazendo grandes obras, mas não se admirem de grandes obras, porque até a Torre de Babel era grande obra e nem por isso Deus estava lá. Quem fazia aleluia? Torre de Babel foi uma torre tão grande, irmão, que segundo Flávio José demorava cerca de 1 ano para chegar lá em cima, subindo e rodeando para chegar lá em cima. Já tinha chegado nas nuvens, mas Deus não estava aprovando. Tem muita obra aí que Deus não está aprovando, e é grande. Aleluia, dá para ver de longe. A Torre de Babel se via de longe, mas Deus não estava aprovando. Aleluia. Então, amados e queridos irmãos, nesta noite, quem entendeu até aqui, diga aleluia. Se você está morto para a lei, para viver para outro, viver para Cristo. Aí Paulo diz, então a lei é pecado? Aí Paulo diz, ele mesmo responde, não, a lei não é pecado, mas eu só conheci a cobiça quando a lei disse não cobiçarás. Aí ele vai explicar tudo aquilo de novo, né? Quando ele viver sem lei, é igual o exemplo que eu dei aqui, de você pegar um carro, né, num autódromo e correr 400 km, você vai não infligir nenhuma infração, você não vai receber multa, você não vai cometer crime nenhum. Mas se você andar em qualquer estrada, a essa velocidade você vai cometer crime. Por quê? Porque ali a lei, aleluia. O que significa isso? Que nós vamos pecar por causa disso? Já que não tem lei. Aí você vai para Romanos 6,14 e vai dizer que o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que significa isso? Que uma pessoa que vive em pecado, aleluia, adultério, fornicação, prostituição, imundícia, ela nunca recebeu a graça de Deus, porque a Bíblia vai dizer que o pecado não tem domínio sobre você, você está debaixo da graça de Deus. Aleluia. Você não vive mais, mas Cristo vive em você, e Cristo ia pecar? Não, aleluia. João vai dizer que tal como Ele é, nós somos neste mundo. Aleluia. Olha que maravilha. Você vai falar assim, eu não sou perfeito. Realmente não somos perfeitos, irmão. Aleluia. Mas a Bíblia está dizendo, a Bíblia que diz isso, que qual Ele é, eu sou no mundo. O que significa isso? Jesus cometeria adultério? Não. Qual Ele é, eu sou no mundo. Então eu também não cometo. Quem pode dizer aleluia? Jesus ficaria falando mentira para os outros? Não, tal como Ele é, também sou no mundo, então não vou ficar falando mentira, aleluia. Não se trata de lei, irmão, aleluia. Quando seu filho mentir, ou sua filha, você não precisa falar para ele, não minta, porque está escrito não mentirás. Você precisa falar o seguinte para ele, não minta, porque você é de Jesus. Quem pode dizer aleluia? Porque todas as pessoas que elas tentam ser justas por aquilo que a lei diz, não faça, não faça, não faça, vai chegar uma hora que ela vai fazer e ela vai ser culpada de toda a lei. Aleluia. Então, o Evangelho é diferente da lei. Na lei diz não faça, ou faça, não faça, faça, não faça. Na graça, a Bíblia diz que está consumado. Eu já fiz tudo. Aleluia. Basta você crer. Aleluia, irmão. A lei trata, né, do esforço do homem. A graça fala daquilo que Jesus fez. Apenas creia, irmão. Aleluia. A graça, irmão, não é a lei, irmão. Você vai buscando chegar em algum lugar e nunca chega. Na graça, você já chegou em Cristo. Aleluia. E uma vez que você está em Cristo, você não está orando para ir atrás da bênção, você já está orando a partir da bênção. Quem entendeu, diga aleluia. Então Paulo vai dizer, amados e queridos irmãos, que você está livre da lei, porque você não está mais retido. Olha o que diz no verso 7. Você não está mais retido, né, por aquilo que te prendia, para que servamos em novidade de vida e não na velhice da letra. Ou seja, a lei prende, Jesus solta. Aleluia. A lei mantém cativos, a lei levanta servos, escravos. Aleluia. Mas Romanos vai dizer que nós não estamos mais debaixo daquela velha aliança, nem somos mais escravos, mas recebemos um Espírito que clama Abba Pai. Sabe o que é Abba Pai? Papai. Aleluia. Uma coisa é, meu pai tinha oficina e ele tinha muitos empregados, as pessoas ficavam lá lixando o carro o dia todo, eu também trabalhava, aprendi até a profissão. Só que volta e meia, era na rua lá que eu morava, então eu falava assim, dava um fininho assim e se escondia e ia jogar bola, aleluia, né? Aí daqui a pouco também eu disfarçava, falava aqui em casa, e daqui a pouco eu ia pra praia e os empregados, agora se os empregados fossem fazer isso, era mandado embora, eu não. Porque eu era filho, aleluia, ainda recebia dinheiro. O que significa isso? Assim existem dois tratamentos de Deus para com o ser humano. Existem os escravos, existem os filhos, aleluia. Na lei levanta filhos para a servidão, na graça gera filhos para a obediência. Quem é filho, diga aleluia. Hoje nós vemos muitos escravos, irmão. Tem pessoas que são escravos, aleluia, são servos escravizados, aleluia. Mas o Senhor nos chama de filhos, aleluia. Então se você é filho, a Bíblia vai dizer que nós somos logo herdeiros. E somos herdeiros, somos co-herdeiros de Deus
né? E de Cristo, de certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Então você está livre da lei, para aquilo você está retido. Existe igreja, uma religião que é uma prisão para a pessoa. Aleluia. E a pessoa, o que ela faz? Ela já não tem mais aquela alegria de ir para a igreja. Você vê semblantes de pessoas sofridas, pessoas tristes, né? Pessoas que você olha para a pessoa assim, você vê que a pessoa está com aquela carranca, com aquela cara de delegado do Iraque, que dá até medo. Mas o crente, irmão, salvo em Cristo Jesus que é filho, ele tem motivo de se alegrar. Quem pode dizer aleluia? Por isso que a Bíblia vai dizer várias vezes: alegrar no Senhor, alegrar no Senhor. Outra vez eu digo: alegrar no Senhor, aleluia. Um dos frutos do Espírito Santo chama-se gozo, que é uma alegria. E a palavra é tão difícil de se dizer, né, de interpretar, colocar o gozo, que é uma alegria indizível. Isso é fruto do Espírito Santo. Aleluia. Eu sempre falo aqui o que aqueles apóstolos tinham, que quando eles apanhavam, a Bíblia diz que eles cantavam, oravam, adoravam. E hoje em dia, uma pequena prova, a pessoa fala assim: eu não vou mais para a igreja. Ai, pastor, olhou feio para mim. Ah, eu não vou não, sei que lá, estou passando por isso. Irmão, nos dias de hoje, tem pessoas que moram aqui no morro, não vou falar onde é nem quem é, que uma pessoa veio falar comigo. A pessoa não está aqui, então não é para você. A pessoa disse assim: pastor, aquela pessoa falou que não vai mais para a igreja, porque ela começou para ir para a igreja, ficou doente, aconteceu isso, aquilo outro, e aí ela não quer mais ir para a igreja. Aleluia. Você sabia que tem uma passagem na Bíblia, em Jeremias, que fala isso? Que Jeremias começou a falar para as pessoas largarem a rainha do céu, e Jeremias falou que aquilo era idolatria, e o povo largou. Só que como o povo largou, o povo foi e começou a ser provado, né? Para ver se realmente amava. Aleluia, né? Para ver se ele entendia o amor de Deus. Aí a prova veio, o povo foi e falou com Jeremias: Jeremias, nós largamos, nós queremos voltar a adorar a rainha do céu, porque quando a gente parou de adorar, veio tudo isso de ruim. Então agora nós não queremos mais saber do teu Deus. Assim acontece hoje. Deus permite uma provinha, né? E a pessoa não quer saber, porque aquela pessoa, na verdade, ela já era o diabo. Aleluia. Porque quem é de Deus, aleluia, ele sabe, aleluia, que no meio da prova existe um Deus que vai dar vitória. Aleluia. Ele sabe que no meio da tribulação o Senhor está passando contigo. É porque ele talvez não lê a Bíblia. A Bíblia diz que quando passarem pelo fogo, a chama do fogo não arderá em ti. Quando passarem pelas águas, elas não submergirão. Quando passarem pelos rios não te afogarão. Aleluia. Isso quer dizer que ele é um Deus conosco. Ele passa conosco na prova. Aleluia. Ele não te larga e fala assim: deixa eu ver como é que ela se sai, deixa eu ver como é que ele se sai. Ele está conosco. Aleluia. Então, irmão, para resumir, o que Deus quer? Que a gente dê fruto para que nós venhamos, irmão, crescer na graça e no conhecimento. Aleluia. Deus não quer, irmão, que a gente faça isso, aquilo, outro. Você pode até fazer várias obras, mas o principal que Deus quer, que a gente conheça Ele. Aleluia. Você tem que conhecer a Deus ao ponto de você entender o seu amor por Ele. A Bíblia diz: entender o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Aleluia. Talvez, quem já evangelizou aqui levando o dedinho? Talvez você já falou para alguém: Jesus te ama, não é? Mas nós vemos crentes na igreja que não sabe o quanto Jesus o ama. Talvez porque ele não tenha relacionamento com Deus. Aleluia. Nós vemos dois apóstolos na Bíblia, Pedro e João. Pedro significa, que é Simão Pedro, né? Pedro significa pedra, mas o primeiro nome dele é Simão, Simão Pedro. Simão significa ouve, ouvinte, que é onde vem o Shema Israel. Depois você pesquisa na internet, você vai ver que o primeiro mandamento de Deus é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o Deus Todo-Poderoso, por aí vai. Essa expressão ouve é Shema, onde vem Shimon, que é Simão. Então Pedro representa a lei, e João, nós temos um filho chamado João, significa o quê? Graça de Deus. Aleluia. Então nós vemos dois apóstolos. Pedro significa lei e João significa graça. Aleluia. Pedro se gloriava de que amava a Deus, e João, a Bíblia diz que era o apóstolo amado. Aleluia. Pedro, irmão, quando Jesus foi ser traído e foi ser crucificado, Jesus falou: hoje todos me deixarão. Sabe o que Pedro falou? Eu não te deixarei. Se for necessário, eu morro contigo, porque eu te amo mais do que todos esses aí. Jesus falou: é mesmo? Tu vai me negar. Aleluia. E Pedro nega Jesus, e quando Jesus está na cruz, irmão, Jesus olha para baixo, não tem nenhum dos apóstolos lá, só quem está lá aos pés da cruz, quem era? João. Aleluia. Então o que eu entendo com isso, irmão? Aleluia.
que eu já falei sobre isso, não vou falar sobre a parte que Jesus vai lá, cura Pedro, diz: Pedro, tu me ama? Eu te amo. Se tu me ama, passei nas ovelhas. Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Tem uma diferença ali do amor, né? Que é o amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor fraternal. Mas, o que nós aprendemos com isso? Que aquele que dizia que amava, que se amava a ponto de morrer por Jesus, ele não amou tanto assim, porque dependia dos esforços dele. Mas aquele que sabia que era o apóstolo amado, ele estava ali porque ele entendia que ele era o amado. Aleluia! Então é claro, nós devemos amar Jesus porque ele nos amou primeiro. Mas o que Jesus me fez entender com isso? Que o mais importante é você saber que é amado de Deus. Quem pode dizer aleluia? Porque o primeiro mandamento de Deus diz que você deve amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças. E tem gente que acha que ama a Deus com todas as forças, não ama. Sabe por quê? Porque se a Bíblia diz na lei que você tem que amar a Deus com todas as forças, todo o teu entendimento, e Deus fala: então tá bom, pega teu filho, mata ele como Abraão e dá ele para mim. Você não vai fazer isso. Aleluia. Claro, Deus não vai falar isso se você ouvir uma voz, isso é demônio, então não vai ser Deus, porque Deus não vai pedir para matar uma criança, né? Porque nem Deus queria sacrifício de Isaac, porque Deus falou para Abraão não fazer aquilo, né? Porque Deus só quis testar Abraão. Aleluia. Muitas pessoas usam esse versículo hoje para falar que você tem que dar tudo que você tem para a igreja, dar o teu melhor, sacrifício para o teu Isaac. Aleluia. Né? Na verdade, esse Isaac que Jesus está falando ali, que a Bíblia diz, significava o sacrifício de Jesus. Quem pode dizer aleluia? Abraão não negou seu filho e Deus não negou seu filho para nós. Aleluia. Então nesta noite, não sabe o que Deus está falando comigo, contigo? Seja livre para dar fruto para Deus. Aleluia. Dê fruto, porque agora você é casada. A igreja é casada com o outro, não com a lei, mas com o noivo Jesus. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Você está no corpo, você é o corpo. Aleluia. Quando você é corpo, irmão, aleluia, o outro que é membro, se você machucar esta mão, a outra mão vai vir botar o remédio. Aleluia. Ou você nunca viu uma mão batendo na outra, nem você brigando com você mesmo. Aleluia. Assim também é o corpo, ele está em quê? Em harmonia com a sua cabeça, com os seus pensamentos, né? Aleluia. Então Jesus é a cabeça do corpo e o Senhor vai cuidar de ti. Quem pode dizer aleluia? Então você tem que estar no corpo, ligado ao cabeça que é Cristo. Aleluia. Para ser livre, para dar lei para Deus. Vamos estar de pé em nome de Jesus. Para encerrar, amados irmãos, Paulo vai dizer que a lei é santa, o mandamento é bom. Aí você, para alguém não falar assim: então a lei é pecado. Não, a lei é santa, a lei é boa. Mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Como Paulo está dizendo, eu, você, cada um são carnais. Vendido porque por Adão, pelo pecado. Aleluia. Então para que é isso? É para mostrar que você é um pecador. Eu já falei esse exemplo, vou falar de novo. Se você tem um espelho na sua casa e você se olha e você não está bonito no espelho, a culpa é do espelho? Não, assim é a lei, ela mostra quem você é, quem nós somos, pecadores. Aleluia. Então quando alguém prega sobre a lei, ela vai trazer condenação. Aleluia. Então se uma pregação, a pessoa não tiver cuidado, ela vai pregar a condenação, a condenação, a condenação, a condenação. É a mesma coisa que uma pessoa cancerosa em estado terminal, e o médico fala assim: você está com câncer em estado terminal, agora vai para casa. Não vai adiantar nada, aleluia. Assim também, se o médico chegar e falar: você está muito doente, mas tem cura, aleluia. Assim também é a graça de Deus, né? Você está doente, mas Jesus é a cura. Quem pode dizer aleluia? Jesus traz cura e traz vida, e vida com abundância. Aleluia, né, irmãos? Quando a pessoa, ela pega os mandamentos da lei e ela se acha justa, você vai ver muito isso por aí. Por isso que eu estou falando isso aqui também, porque nós estamos trazendo pregadores de fora. A vida do pregador vai falar uma coisa que, se você não tiver a revelação da graça de Deus, você vai achar que aquilo é certo, mas não é certo. Aleluia. Mas quando você cresce, foi aquilo que eu preguei aqui também sobre Gálatas 4, né? Em todo o tempo que o rei era menino, e não é diferente do servo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Mas quando o menino ele cresce, ele não precisa mais da babá, nem do tutor, nem do pedagogo. Ele sabe o que ele tem que fazer. Aleluia. Se você levar as crianças na minha casa e eu falar para as crianças: mãe, não deixa ele ir para a cozinha, porque lá tem gordura quente, está fritando coisa, tem faca.
Agora, se eu falar para você que é adulto, não vai na cozinha porque ela tem gordura, porque tem faca, você vai pensar assim, pastor, está me chamando de criança? Aleluia! Assim também é lei, eu não preciso que ninguém fale, faça, não faça, faça, não faça, faça, não faça, porque aqueles que estão na graça e não são mais meninos. Quem pode dizer aleluia? Então a Bíblia está dizendo que existem meninos na fé. Aleluia! O menino na fé precisa da lei dizendo faça, não faça. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Isso é muito importante, sabe por quê, irmão? Porque tem pessoas que estão na igreja há 30 anos e não cresceram, são meninos. Aleluia, né? Deus, irmão, aleluia, Ele está na sua igreja, que é chamada na Bíblia de Monte Sião. Ele não está mais no Sinai. Lembra que Moisés foi receber os mandamentos? Ele foi receber os mandamentos no Monte Sinai. Está lá em Hebreus capítulo 8. Aleluia. E neste monte, irmão, de Sinai, saíram trovões, tinha nuvens escuras, vozes. E a Bíblia diz que Moisés falou assim: estou tremendo de medo. Aí o autor Hebreus vai dizer assim: vocês não estão mais no Sinai, estão em Sião, né? Na nova Jerusalém celestial, na cidade do Deus vivo, aos muitos milhares de anjos, e chegamos a Jesus, o autor, consumador da nossa fé, ao justo, ao Espírito justo aperfeiçoado, e ao sangue da aspersão, que fala mais alto que o sangue de Abel. O sangue de Abel exigia a justiça, e o sangue de Cristo supriu a justiça. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Então você está debaixo da graça de Deus. Quem te justifica é Deus. Aleluia. Quem te perdoa é Deus. Quem te salva é Jesus. E o sangue de Jesus te lavou. Quem pode dizer aleluia? Quando Paulo explica isso, eu vou estar orando, ele vai para o capítulo 8. No capítulo 8 ele vai dizer: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, com a força da carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Que eu já preguei também sobre isso. Ele está concluindo, irmão. Está tendo uma conclusão do que já foi falado antes, quando ele falou portanto. Significa dizer, irmão, se você estiver em Cristo, aleluia, você é uma nova criação. Quando a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. Essa nova criatura, irmão, não significa que eu vou falar assim: opa, agora você tem Jesus, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo para ser uma nova pessoa. Não, é algo que acontece de forma sobrenatural. Jesus foi colocado no teu lugar na cruz, e agora você, em vez de ser aquela velha criatura morreu, e o Espírito Santo entra em você, e agora não mais você vive, mas Cristo vive em você. Por isso você é uma nova criação. A velha criação morreu. Aleluia. Daí a importância de você estar em Cristo. Não é só o batismo. Tem pessoa que se batizou porque João Batista também batizava, o budismo também batiza, o catolicismo romano também batiza, mas nem por isso são novas criaturas, tomaram apenas um banho. Por quê? Porque para você ser nova criatura, você tem que crer da forma correta. Quem entendeu, diga aleluia. Crer da forma correta significa, em primeiro lugar, Cristo. O Evangelho é sobre Cristo, não é sobre eu, não é sobre aquilo que eu faço, não é sobre as minhas obras, não é sobre os meus esforços, não é aquilo que eu vou merecer, mas aquilo que Cristo fez para que nós merecêssemos. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Nós vamos estar orando neste momento, que você possa estar debaixo do Evangelho da graça de Deus. Claro, eu poderia falar aqui mais um monte de coisa, mas eu vou encerrar por aqui, que já está em 50 minutos. No final, Paulo diz assim: quem, miserável homem que sou, quem vai me livrar deste corpo? Ou seja, Paulo entende que ele está num corpo que é uma prisão. O salvo, quando ele entende a graça de Deus, ele entende que este corpo é uma prisão. Por que é uma prisão? Porque ele tem a tendência para o pecado. Aleluia. Então você não pode dar lugar para a carne, porque a tua carne vai pedir o pecado. O teu espírito que é Jesus, que é Deus. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Ambos se opõem um ao outro para que não fazeis o que desejais. Ou seja, a tua carne vai querer uma geladinha. Aleluia. A tua carne vai querer um cigarro. Aleluia. A tua carne vai querer a prostituição. Mas dentro de você está clamando por Deus. Eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Deus, eu quero a presença, eu quero ser cheio, eu quero ser cheia, eu quero a glória do céu. Aleluia, eu não quero mais este mundo. Aleluia, 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 aleluia. Então você vai alimentar a carne ou vai alimentar o espírito? Se você alimentar a carne, tu fica fraco no espírito. Se tu alimentar o espírito, tu fica fraco da tua carne. Aleluia. Então alimenta seu espírito através da presença do Senhor. Quem pode dizer aleluia? Se alimente neste lugar. Este lugar é o lugar do alimento, é o lugar onde o Senhor põe o alimento na mesa. Aleluia. Nós vamos estar orando em nome de Jesus, irmãos.
para a honra e para a glória do Senhor Jesus, que você venha alimentar o teu espírito. Teu espírito foi vivificado. Aleluia. O primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo Adão, que é Jesus, foi feito espírito vivificante. Olha o que Paulo diz: o primeiro Adão, ele recebeu a vida. O segundo Adão, que é Jesus, ele dá a vida. Aleluia. Ele é maior do que tudo e do que todos. Aleluia. Então, irmãos, que você venha ficar com esse Jesus poderoso. Aleluia. A qual, irmão, trabalha, irmão, saber de forma poderosa. Para nós entendermos isso, eu quero parar, mas eu não estou conseguindo. Aleluia. Então segura mais o rolo. Romanos 1 vai dizer o seguinte, que Paulo, ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Que o Evangelho é o poder de Deus. Eu creio em profecia, revelação, visão nos mistérios de Deus, mas o poder de Deus é o Evangelho. Aleluia. O que é Evangelho? Uma boa notícia. O que é uma boa notícia? Que você estava perdido, mas foi